Neste momento não está a haver problema, acho que não consta que haja algum problema. Já estamos todos ao vivo. E portanto eu repito de novo a pergunta que lancei ao Paulo. Porquê é que a cultura ficou para trás? E o Paulo estava-me a explicar que a cultura esteve sempre para trás. Eu vou tentar repetir porque eu fiz. Ui. Eu pedia só que te aproximasses do microfone ou comentasses o volume. Está-se a ver um bocadinho baixinho. Ok. Sim, assim, tá bom? Mais um bocadinho. Um bocadinho mais. Espera aí, deixa-me ver se eu consigo aumentar aqui o... Ok, vou pô-lo aqui. Aqui já está. Aí está E maravilhoso. Aí está maravilhoso. Obrigado. Ok. Então, a Ok. cultura, como eu estava a dizer há pouco, a cultura não ficou para trás porque a cultura esteve sempre para trás, não é? Eu não sei muito bem explicar isto. Eu não sou bem uma pessoa mais indicada para falar destas coisas no sentido político, por exemplo, porque eu não consigo entender um país. Ao bocado estava-vos a dizer antes disto ter dado problemas, que não deu. Não deu, foi incrível. Foi incrível. Nunca. É que um país que há bem pouco tempo deixou de ter um Ministério da Cultura e passou a ter só uma Secretaria de Estado, é reflexo daquilo que é o nosso pensamento em termos políticos do que é a cultura neste país. Somos sempre relegados um bocadinho para uma espécie de primos muito afastados, daqueles primos que ninguém quer, porque raramente vê e quando vê são chatos. Isso depois. Pronto, e há, não sei, acho que sempre houve uma ideia de que os artistas, que eu acho que hoje em dia há menos, porque as pessoas estão mais, já lá vamos, mas que os artistas expõem muito os problemas que normalmente os partidos que estão no governo têm. Questões sociais, questões políticas, questões ligadas àquilo que é mais humano. E, portanto, eu acho que os partidos políticos sempre tiveram medo dos poetas, sempre tiveram medo dos atores, dos cómicos, sempre se teve muito medo da comédia, porque a comédia sempre expôs muita coisa, não é? Foi uma das grandes armas durante a ditadura portuguesa, foi a comédia, não é? Aquelas coisas que eram subentendidas, que eram o teatro também. Hoje em dia, não sei se será bem isso, porque eu acho que os artistas estão muito virados para o umbigo e pouco interessados na sociedade. E agora está a mudar um bocadinho outra vez, porque as pessoas estão a ver outra vez, os artistas estão a ver que isto outra vez está aí por caminhos esquisitos. Mas durante muito tempo os artistas, não só aqui, isto é fruto, acho eu, já da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, em que de repente o mundo entra num estado de paz e portanto os artistas não tinham, não é? Quer dizer, estava tudo bem, acabou a guerra, crescimento económico, crescimento social, as pessoas começaram-se a preocupar com outras coisas, com a pobreza, com a falta de emprego, essas coisas todas, e de repente os artistas não tinham grande coisa para falar, então começaram a falar de si próprios, parece-me a mim. E começaram a falar sobre os seus mundos interiores e sobre as suas preocupações, até chegarmos há uns anos atrás, e há algumas pessoas que ainda fazem assim umas coisas, que são coisas que a mim não me agradam muito, porque são muito centradas sei lá, artistas que falam sobre a vida deles e que eu sinceramente não me interessa a vida de um artista, por mais interessante que ela seja, a não ser que seja de facto que a pessoa tenha passado por alguma coisa que nos faça a refletir. Por exemplo, eu lembro de ter visto uma coisa enquanto estudante bem engraçada, porque era um espetáculo muito destas novas dramaturgias, ou na altura era uma coisa muito contemporânea, que era uma espécie de doc-teatro, uma espécie de teatro documental, e era um gajo que tinha que punha o pai em cena, e o pai tinha sido tinha estado na Segunda Guerra Mundial, se não estou em erro. Pronto, e aquilo punha ali em questão uma série de coisas com o pai, portanto, o pensamento dele e o pensamento do pai, o que é que o pai tinha feito, pronto, e isso era interessante, mas a maior parte de muitas coisas que a gente vê e que fomos vendo, são artistas a falar deles próprios, muito virados para o umbigo, muito sobre mim, a minha vida, e que eu acho que são um pouco interessantes. E, portanto, muito em desabafo. Sim. E, portanto, eu não sei muito bem porque é que hoje em dia não se apoia muitas artes, porque se calhar ainda há aquela ideia de que, que é chato,
porque quem faz isto, sabes que é uma das coisas que me chateia muito e que eu acho que faz com que também não sejamos muito considerados, é porque nós próprios não temos respeito pela nossa profissão. E, portanto, as pessoas ainda acham que quem tem jeito pode ser ator. Aliás, vemos isso nas novelas, não é? O filho de alguém muito conhecido ou de uma pessoa que tenha likes ou não sei o quê, torna-se ator ou atriz muito rapidamente, ou pelo menos tem esse título que é dado, não sei muito bem, que é dado pelas televisões e é dado e qualquer um hoje em dia pode ser ator só porque tem likes, por exemplo. E, portanto, e muitos dos meus colegas compactuam com estas coisas, não é? Como é evidente, se tu estás a fazer uma novela e eu não sei se as pessoas têm consciência disso, mas as novelas são dos trabalhos que mais bem pagam aos atores dentro o teatro ganha-se relativamente mal, não é? Eu digo relativamente mal porque no sítio melhor onde ganhas no teatro ganhas pouco, mas comparado com alguns colegas, se calhar ganhas com colegas que não têm esse valor, ganhas bem, mas é muito pouco. E, portanto, a televisão é o sítio onde paga melhor. Por isso é que tu tens filhos de apresentadores, filhos de estrelas disto e daquilo, a irem para as novelas, porque têm o futuro garantido, pelo menos enquanto são jovens e bonitos. Porque depois... Não audiências. Dá audiências e porque tem ali um garante de terem trabalho, pelo menos até deixarem de ser jovens e bonitos, ou se Paulo, mas eu aproveito se tornam atores, ou então acabam por desaparecer, porque depois vêm outros, não é? Eu aproveito e lanço uma pergunta. Não haveria mais audiências nas novelas? Por exemplo, estamos aí pela via comercial, não é? Filhos de apresentadores, filhos de A, B ou C, que conseguem chegar Há lá. muitos modelos. Muitos e assim, muita gente. Sim. Isto, desculpa, mas isto é um negócio de facto. Porque claro, sem dúvida. Tu tens diretores de algumas cadeias de televisão, não são cadeias de televisão, produtoras de novelas, que têm o quê? Que têm agências. Portanto, são produtores ao mesmo tempo e agentes ao mesmo tempo. Como é evidente, isto é um negócio, não é? Há um jogo de interesses muito grande, não é? Claro. Sim, mas eu perguntava se não seria mais proveitoso, por exemplo, eu agora era diretor de programas, ou era diretor de uma telenovela, ou era casting director de qualquer coisa. Não era mais proveitoso para mim, que queria ter um produto mais autêntico e melhor, contratar quem sabe realmente fazer as coisas, em vez de apostar na imagem? Ou tu achas que o público simplesmente papa tudo? O público papa tudo. Ou papa quase tudo. Não papa tudo, mas papa quase tudo. Sabes porquê? Porque as novelas, eu acho que as novelas é uma coisa que tem tendência a desaparecer. O produto telenovela, como tem tendência a desaparecer. Se reparares, eu não sei se vocês estão atentos a estas coisas, mas as novelas andam a tentar, as cadeias de televisão, ou as produtoras, andam a tentar encontrar um novo registro para as novelas. Pois que agora já passar para as séries. Agora são séries, temporadas. Sim, porquê? Porque a novela tem tendência a desaparecer. Há toda uma geração que eventualmente serão as avós, não é? As vossas avós, a minha mãe, que se calhar ainda vêem novelas, mas as pessoas mais novas, cada vez há menos gente nova, as gerações, sei lá, entre os 16, eventualmente tens aquelas gerações mais novinhas, das miudinhas até aos 16, 17 anos, eventualmente, tens algumas pessoas de outras gerações, mas cada vez mais as pessoas veem séries, vão para a Netflix, ou vão para a HBO, para a Prime, e portanto consomem outro tipo de coisas e querem qualidade, como é evidente, não é? As pessoas querem qualidade e hoje em dia é muito difícil combateres isso. Agora, sim, até a telenovela era muito aquela coisa, desculpa Paulo, era muito aquela coisa que está a dar e as pessoas consomem porque não têm também outra coisa para consumir àquela hora, normalmente. Não, sim, por isso tende a desaparecer. Sim, mas eu até te digo uma coisa, eu não sei se vocês sabem disto, mas Portugal, as novelas portuguesas têm muita qualidade. Comparadas com outras novelas, têm muita qualidade. Aliás, eu acho que Portugal, se não estou em erro, é o segundo ou terceiro maior exportador de telenovelas para o mundo inteiro. Sim. Nós temos sim, exportam para países do leste e isso tudo. E portanto, as telenovelas, desde que eu me lembro de começarem a fazer telenovelas portuguesas até agora, as telenovelas deram um salto gigantesco em tudo. Na interpretação, na forma de realizar, em tudo. Por exemplo, eu estou a fazer uma novela agora e os realizadores são gajos muito novos, que são espetaculares. Na forma como querem realizar, tu vês a fotografia é diferente, a forma de contar a história, os próprios diretores de atores. Agora, respondendo à tua pergunta, Rui,
o que é que eu acho? É evidente que as pessoas que estão à frente das televisões ou dos canais sabem isso perfeitamente. Não é por acaso que tu nas novelas vês sempre atores que são atores, que já têm muitos anos de experiência, que a maior parte deles vieram do teatro. Ou então tens atores que sempre fizeram novela, mas já fazem novela há muitos anos. Okay? Se calhar temos, sei lá, tipo... Se calhar vou dizer um o Ricardo disparate, Pereira, por exemplo, ele não era ator no início da carreira. sim, Acho que ele, sim, era por modelo, exemplo, mas eu até não, falo acho que filosofia ou qualquer coisa, eu lembro de ver qualquer coisa, mas sim, era por aí. até acho, ia-te falar, por exemplo, do Paulo Pires. Sim, sim, Eu sim, acho sim. que ele começou por Modelo. ser modelo, não sei. Mas é um gajo que já faz aquilo há tanto tempo que domina muito bem aquela linguagem. Sim. E aquela linguagem, como é evidente, permite que quase qualquer pessoa consiga fazer aquilo. Porque não tens... quem depois conhecer os processos de produção de uma telenovela percebe que aquilo é muito específico e depende de uma técnica muito específica, mas tu não precisas... ou seja, quando queres uma cara bonita, não precisas que ela seja muito boa atriz. É um bocadinho como vermos os filmes, por exemplo, da Nouvelle Vague francesa, quando eles usavam aquelas carinhas muito bonitas, mas que elas não representavam grande coisa, mas o que eles queriam era aquela imagem bonita e... pronto. Agora, é claro que eles sabem, por isso é que continuam a usar bons atores, sempre em contraste com esta gente nova que surge. Há muita gente nova a fazer novelas que tem formação, atenção. Sim, sim. São atores formados e muito bons. Agora, o problema disto tem a ver com a guerra das audiências. Percebes? E é por isso que eles querem gente que tem muitos likes nos Instagrams, porque, como eu estava a dizer há pouco, a novela corre o risco de acabar. Eles tentam sempre trazer gente dos Instagrams, dessas gerações mais novas, para ver aquelas pessoas que eles seguem no Facebook. É evidente que isto depois corre alguns riscos de qualidade, não é? Mas como eu te disse, como acho que foi o Cristiano que perguntou se as pessoas papam tudo. Não, foi o Rui, por acaso. Foi o Rui, desculpa. As pessoas papam um bocadinho tudo, porque a telenovela é uma coisa... tem uma estrutura que se arrasta ao longo de muito tempo. Não se passa muita coisa durante um grande período. Não é? Passa-se muito no início e depois anda ali... Sim, sim. Porquê? Porque Ganhar... aquilo é para ser visto, e se tu não puderes ver 1 ou 2 dias porque vais jantar fora ou vais fazer não sei o que ou não pode, não se perde muito. perdes muito, percebes? E aquilo tem uma estrutura que permite essas coisas de estares ali, percebes? E vais comendo aquilo e portanto as pessoas não... e depois há um grande desconhecimento sobre quem é bom ator ou quem é mau ator. As pessoas veem as pessoas na televisão e as pessoas são famosas, não é por serem atores, ou não é por serem bons ou por serem maus, é por serem famosas. E as pessoas às vezes veem as pessoas e dizem, este é muito bom ator, porque entram nas novelas. Porque se fores falar com as pessoas da profissão, as pessoas que, pronto, sem serem muito indelicadas e não sei o quê, mas trabalham com aquela pessoa. Mas as pessoas sabem que aquela pessoa não é de facto um bom ator ou uma boa atriz, não é? Agora tocaste num assunto interessante. Porque mesmo naquilo, porque há gente que está lá, que nunca fez teatro, mas que são muito bons a fazer aquilo. Sim, sim. Eu quando dizia há pouco que nós não respeitamos a nossa profissão, não é só por isso, é porque nós devíamos exigir uma carteira profissional, nós devíamos exigir mais direitos na segurança social, quer dizer, os artistas pagam, por exemplo, no meu caso, eu pago impostos, sempre paguei, desde sempre, desde que comecei a trabalhar em teatro, que me inscrevi nas finanças, tive um ano de isenção da segurança social e a partir daí paguei sempre os meus impostos, a minha segurança social e paguei sempre os meus impostos às finanças. Mas eu não tenho direitos nenhuns. Até há bem pouco tempo não tinha nem sequer direito a subsídio de desemprego e até tenho algumas dúvidas se terei. Ou em caso de doença não tenho direitos absolutamente nenhuns. Se eu ficar doente, se os encenadores me quiserem despedir, ou alguém da novela ou de uma série, despedem-me e eu não tenho direito a nada. E no entanto eu pago como qualquer outra pessoa paga. Eu pago os meus impostos e pago bastante. Eu, daquilo que ganho, 45% vai para o Estado. Daquilo que É muita coisa. É muito. É um bocadinho. É É um bocadinho. E depois pago. Depois tenho que ter seguro de trabalho,
porque sem seguro de trabalho não posso trabalhar. As despesas que eu tenho com o meu carro para andar para aqui e para ali, ou quando fico em hotéis, quando vou gravar a Lisboa, não consigo pôr nada disso, não consigo descontar nada disso. Pois. Portanto, estás a ver? Nós não exigimos para nós, não exigimos uma carteira profissional que diga, pá, quem quiser trabalhar nesta área tem que ter pelo menos 5 anos desculpa, eu estava aqui a receber uma coisa a dizer que a minha net está bem estável, mas vocês estão a ouvir, não Está estão? tudo bem, está Sim, tudo sim, bem. sim, Está tudo sim. bem. E deixou-se estar, assim. Tens que ter Ok. pelo menos 5 anos Ok. de trabalho prático para teres equivalência a teres uma carteira profissional igual a um gajo que estuda durante 3 ou 6 numa escola profissional ou numa escola superior. É evidente que teres a carteira profissional não é garantia, e teres estudado numa escola de teatro não é garantia que tu vais ter trabalho e que vais ter... Porque, pá, isto para dizer o quê? Que era o que eu ia dizer há pouco. Atenção, que eu sei que isto é um debate que as pessoas têm muito. Há pessoas que, sem estudarem, têm de facto uma predisposição. Eu não gosto de falar em talento porque eu acho que Capacidade. tem uma capacidade qualquer lá já dentro deles, tem que tem uma facilidade e que rapidamente se tornam... começam a fazer pequenas coisas e rapidamente têm uma capacidade. Eu acho que são pessoas que têm uma grande capacidade de aprendizagem, a observar os outros e a ver, e têm um prazer enorme dentro deles de fazer, que eu acho que E isso se é calhar uma energia também já natural deles próprios. Pronto, se calhar é isto tudo que as pessoas chamam de talento, não é? Eu não Pois, acredito acaba muito por no ser. talento. Eu não acredito muito no talento porque eu acho que as pessoas também acho que as pessoas têm isso, mas têm que trabalhar, A experiência, a prática é que faz de um ator, ou a prática é que faz de alguém um bom profissional, seja em quase todas as áreas. Se não tens prática, não é? Mesmo um professor tem que praticar, tem que ter a prática das aulas para se tornar um bom professor. Pronto, mas isto para quê? Porque às vezes as pessoas têm esta coisa de mas estas pessoas que não querem estudar, que não querem não sei. Mas eu por outro lado digo assim, então mas uma pessoa que é nova, que começa a trabalhar numa novela porque é bonita ou porque é interessante e é tão nova, não pode estudar 3 anos para uma escola profissional ou para uma Pois. escola. E pronto. É E bem visto. continua, Até lhe dava jeito, não era? Se e calhar. pode, e pode continuar a trabalhar e pode continuar a estudar, porque as escolas também têm que se adaptar a essas coisas. Mas pronto, mas isto aqui, a questão, eu levantei esta questão, mas esta questão não é importante. Acho eu que parece-me a mim, isto voltando ainda ao início da tua outra questão, as artes não são apoiadas porque de facto as pessoas não percebem que as artes geram muito dinheiro e geram muito trabalho. Porque não é só os atores, e não existem só os atores, existem técnicos, existem famílias inteiras a trabalhar para o teatro, costureiros, alfaiates, restaurantes, cafés à volta dos teatros ou à volta de onde as companhias estão instaladas, hotéis, uma imensidade de coisas, lojas onde tu vais comprar adereços, lojas onde vais comprar material de ferragens para construir cenários, para manteres o espaço. Por exemplo, os teatros nacionais são subsidiados pelo Estado e mal, mas pronto, mas tem gente a trabalhar, é como uma empresa, não é? Tens desde as pessoas da bilheteira às pessoas que tratam da manutenção do teatro, ao pessoal da limpeza, pessoal do escritório, de produção, seguranças. Portanto, são estruturas que albergam muita gente e que depois, fora destas estruturas, também dão trabalho a muitas outras pessoas. E, por exemplo, eu lembro-me, eu tenho relações com pessoas de cafés porque estou nos ensaios e vou regularmente lanchar um café, ou antes de ir ao ensaio ou depois vou tomar um café, e conheço os donos de café que me conhecem a mim e conhecem os atores quase todos que passam por aquele sítio. E esse café vive também à custa daquilo que também é o teatro, das pessoas que Claro. trabalham no teatro e que vão lá almoçar e que vão lá É tomar um um ciclo, café. é tudo um ciclo. Percebes? Isto está tudo ligado. E de facto a cultura gera muito dinheiro, não só os teatros, mas tudo o que se faz na cultura. E quando estamos a falar de cultura e quando falamos depois destas coisas da pandemia, não sei o que, das pessoas que estão sem trabalho, é porque não é só as pessoas que fazem teatro, não é só os atores que fazem teatro. É os atores que fazem leituras para bibliotecas, animações para bibliotecas,
Uma imensidão de coisas que se faz para escolas, para os alunos, uma imensidão que nós nem sequer temos. Eu não tenho noção nenhuma. Eu nesta pandemia comecei a ter noção, porque algumas pessoas, comecei a ver pessoas a fazer perguntas sobre os apoios e não sei o quê, de repente eu assim, mas eu não conheço esta pessoa. Não é? Porque o mundo do teatro normalmente é tão pequenino que tu conheces quase toda a gente. De repente comecei a ver um monte de gente que eu não conhecia. E depois fui vendo pelos comentários que eram pessoas que trabalham no interior de Portugal, e que fazem teatro, e que fazem animações de bibliotecas, e que fazem clubes de leitura, e que são importantíssimos, importantíssimos, Uhum. e que ninguém, e que não existem. Para o resto do país não existem. Porque depois o país o que é que vê? Vê as pessoas da novela, e por isso é que eu estava a dizer que as pessoas Claro. papam tudo. Porque vem a pessoa da novela, não é se a pessoa é boa ou se é má, está na televisão. Percebes? Já é Se importante, fosse, só por estar na televisão. se fosse o Jorge Jesus a fazer a novela, para eles era igual. Houve o caso do Percebes? Paulo Futre aqui há uns tempos. O Paulo Futre, ou porem o Nelson Évora a fazer dobragens, Sim, 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 cinema de sim. animação. As pessoas papam tudo porque as pessoas querem ver é caras conhecidas. Porquê é que tu achas que, por Exato. exemplo, porquê é que vocês acham que de repente são essas pessoas que são escolhidas e não em detrimento de pessoas Que estão eu não estou a formadas dizer, e que estão. que estão formadas, Nada. E que que estão são a trabalhar nisto, que querem trabalhar nisto, claro, acima de tudo. não, e que são formadas, e assim, eu não estou a dizer que as pessoas têm que escolher pessoas que são formadas e que são maus atores, porque também há, não é? Claro. Também há, é isso que eu estava a dizer. Estudar numa escola não é garante que tu és bom ator. Claro. Não é? E por isso é que eu disse que tu podes não estudar e ter qualquer coisa dentro de ti e és espetacular. E isso acontece e depois com a prática tu fazes. Mas esses casos muito são relativamente poucos em relação às pessoas que estudam, são relativamente poucos em relação às pessoas que são exceções. E, portanto, por norma, nós, para defendermos a nossa profissão, devíamos ter uma carteira profissional. E esses casos depois eram tratados como excepcionais. Agora, porquê é que vocês acham que eles não escolhem atores que estudaram e que são bons? Porquê? Sei lá, podiam escolher. Porque eles acham que essas pessoas, como não são conhecidas, não vão atrair novos públicos. Eu já perdi papéis principais em séries em que eu tive os realizadores a dizerem-me, eu fiz casting, e eles disseram, Paulo, tu eras a minha primeira escolha. Só que o canal que vai passar, ou os decisores, querem uma pessoa mais conhecida. A sério. Isso deve ser Percebes? mesmo uma Sim. coisa. Isso Não, é um... é assim, eu compreendo perfeitamente porquê. Eu compreendo. Por um lado compreendo, porque isto é um negócio. Estás a ver? Isto é um negócio. Sim, sim. E é por isso que eles têm o direito de contratar seja quem for, porque as novelas são feitas só por 2 canais privados, não é? E, portanto, é um negócio. E eles estão a gerir isto como um negócio. E, de facto, as novelas, não podemos comparar as novelas com o resto da cultura. Portanto, o exemplo que eu dei, eu sei que sou muito confuso a falar e que ia falar de uma Não, coisa e de está outra. ótimo, está ótimo. O exemplo que eu dei ao início da cultura e meti esta coisa das novelas é mais porque eu acho que a cultura, isto para dizer o quê? Que nós primeiro, antes de tudo, temos que defender a nossa profissão. Os atores, os desenhadores de luz, os sonoplastas, os cenógrafos, os figurinistas, os aderecistas, toda a gente, todas as classes tem que se defender. Lá está, eu acho que isto reforça, porque este desrespeito e este exemplo que o Paulo deu que lhe aconteceu consigo demonstra bem que o desrespeito que há nas pessoas da área, em apostarem nas pessoas da área e em fazerem coisas sem pensar nas audiências, sem pensar nas caras bonitas, e nota-se como é que os que mandam, os que decidem, podem dar valor às artes se os que estão dentro não o dão. Por isso, primeiro Pois, tem de partir de nós, exatamente. Cristiano, deixem-me só, tratem-me por tu, está bem? Não me tratem por você. Pois, isso, eu acho que isso depois é sintomático de facto o país nunca ter respeitado a cultura. Porque, olha, depois também tens esta coisa que é os políticos, normalmente, quando precisam dos artistas, é para fazer campanha. É uma espécie de palhaços, estás a ver? Vão lá animar o circo e tal, mas depois não investem na cultura realmente. Percebes? Este governo que as pessoas tinham grande expectativa, porque disse que ia apoiar muito a cultura, e que tínhamos muita expectativa porque tínhamos vindo de um governo do Passos Coelho que foi uma razia para as artes, e de repente isto foi tudo fogo de artifício.
e nunca estivemos tão mal. Eu acho que a cultura nunca esteve tão mal como agora, também muito fruto da pandemia, mas fruto de termos, por exemplo, estás a ver, temos uma suposta ministra da cultura que não fala, que não aparece, em que as Gosta de beber uns pessoas drinks, é o que nós sabemos. gosta de beber uns drinks, é o que sabemos, mas que não aparece, não aposta, nunca teve nenhuma política que tu dissesse assim, pá, de facto, não, é uma pessoa que foi posta lá, pá, para ter um cargo, para receber um dinheirito e para estar calada, porque quem decide é o primeiro-ministro. E portanto faz aquilo que o primeiro-ministro lhe diz e está muito bem, bebe uns drinks porque ganha bem, não é? Não deve ganhar mal. Claro. Porque se fosse uma pessoa honesta, ou já se tinha despedido, porque a maior parte da classe está, eu sou um felizardo, mas a maior parte dos meus colegas está a passar fome, alguns estão a deixar as casas porque não conseguem pagar e estão a ter que ir viver com os pais outra vez, e já com filhos. Epá, isto não se faz, não é? E, portanto, era uma pessoa que ou punha o seu ordenado à disposição para dar como apoio aos outros, ou então demite-se, porque não está lá a fazer nada. Estamos a pagar um ordenado a uma ministra que não faz nada, a não ser aparecer numas inaugurações de umas coisas e depois dizer que vem dar uns milhões e que vem dar uns não sei o quê, e não há reformas concretas. Eu acho que os artistas não querem dinheiro só. Claro que nós Então é queremos. preciso uma estrutura, não é? É preciso É uma. preciso, é preciso fazer coisas estruturais na cultura, não é só dar dinheiro. É Pois. preciso pensar estruturalmente. Quer Pensar dizer, a longo prazo. claro, o Carrilho gastou milhares de euros a construir e a arranjar dinheiro para se construir e renovar cineteatros por este país todo. Alguns estão fechados. Como é que isto é possível? Percebes? É pior, é como os estádios de futebol para o Euro. Gastaram-se milhões em estádios de futebol que Para não estarem servem para abandonados. nada. Estão fechados, Exato. estão abandonados. Agora, Como as finais da Taça depois, da Liga. e depois tens os cineteatros. E o que é que acontece em muitos cineteatros? Olha, como por exemplo aqui muito perto, em Matosinhos. Tinhas o cineteatro de Matosinhos, que foi renovado e que puseram lá uma pessoa que era uma diretora artística, que era uma pessoa ligada ao teatro, que começou a pôr aquilo na boca do mundo, começou a ter ligações com o Brasil, com montes chegou a ter encontros da lusofonia, tinha música, tinha teatro. Eu vi lá Sérgio Godinho, fiz lá entrou numa incompatibilidade qualquer com alguém da Câmara porque achou porque depois as pessoas da Câmara acham que mandam naqueles espaços. Um presidente da Câmara, uma presidente da Câmara acham, ou uma vereadora da cultura acham que aquilo é a casa deles, que aquilo é deles. E, portanto, quando não gostam de alguém por alguma razão, põem-nos lá de fora e dizem: isto eu sou capaz de fazer, contratar uns artistas para vir aqui fazer umas coisas, qualquer um faz. E, portanto, destroem completamente aquilo que é um trabalho de uma pessoa de não sei quantos anos, de formar público. Eu fiz lá espetáculos e aquilo estava sempre cheio, sempre cheio. Okay? De repente, Sim. puseram a pessoa de lá para fora e o teatro está meio fechado. De vez em quando tem lá uma coisa, vão lá uns espetáculos com umas pessoas também famosas da televisão fazer umas comédias e pouco mais. E quer dizer, as pessoas, claro, deixam de ir ao teatro porque não têm aquela programação que os ajuda a dizer: isto até é engraçado, olha, vou começar a ir ver, gostei, agora vou mais, vou com a minha neta, ou a neta é que leva a avó, e leva os pais, de repente vai a família, e começam a criar o hábito de ir ao teatro. Um gajo percorre alguns cineteatros deste país, ou estão fechados, e abrem, tem uma pessoa que vai lá abrir quando vai lá uma companhia, ou então têm entregues a muita gente que são vereadores da cultura, que não percebem patavina daquilo que estão a fazer, que não têm nenhum pensamento, porque também são vereadores da cultura, como é a nossa ministra da cultura, estão lá porque é o É um cargo. é um É um cargo, tacho. é um cargo que lhes deram, não sei se será um tacho, em alguns sítios se calhar é mais do que outros, mas é um cargo que lhes deram, porque tens uma lista política de um partido que vence uma Câmara e há um deles que vai ter que ser vereador da cultura. E, Há alguém portanto, identificar com esta batata quente, não é? normalmente são aqueles gajos que não percebem nada de nada, Pois. que acham que a cultura é o mais fácil. Portanto, aqueles gajos que estão nos partidos e que não percebem nada de nada, normalmente ficam com a cultura. E depois são os gajos que vão gerir estes cineteatros que nós, com os nossos impostos, andámos a pagar e que estão fechados, ou então a ser geridos por, desculpem o termo, palermas, que não percebem nada. Percebes? Porque esta coisa da cultura é um bocadinho... eu sei que isto é um bocado idiota o que eu vou dizer, mas é aquela coisa de... Eu, se estiver doente, eu quero ser assistido por um médico. Não quero ser assistido por um gajo de bata branca que tem muitos likes. E nós temos a mania, que nas artes as pessoas não precisam de ser especializadas. É mentira. Eu estudei muito. Eu estudei teatro desde o 10º ano até o mestrado. Ok?
Eu estudei para fazer aquilo que faço, bem ou mal, mas estudei. E, portanto, mesmo que tens pessoas que não são bons atores, mas que estudaram, podem eventualmente serem, por exemplo, trabalhar em equipas para ajudar a gerir estas coisas. Opa, não sei, mas pelo menos não ter... Pá, eu sei que nós não vamos ter políticos a ver isto, né? Era bom. Não se Mas sabe, não se nunca sabe. se sabe. Epá, mas é uma questão que já não tem a ver com os políticos, tem a ver com a sociedade. Porque nós não temos uma sociedade civil ativa, infelizmente, em Portugal. Deixamos tudo na mão dos políticos, não é? Há países em que a sociedade civil é mais interventiva e toma conta de espaços e pega nos espaços e renova. Nós não temos. E depois a classe política também não deixa, não é? Porque senão perde poderes. Era o que faltava agora à comunidade juntar-se para tomar conta de um teatro, ou de um pavilhão, ou de uma piscina municipal. Aquilo é nosso. Porque esta coisa dos autarcas e desta gente que gera as câmaras e as juntas de freguesia, isto é meu, isto é meu. Pois, é aquela... Isto é como se fosse aqui mais uma divisão da minha casa. Podem ter aquilo fechado, porque se for lá uma companhia e disser assim, olha, nós somos uma companhia profissional e queríamos vir para aqui, para o seu conselho, trabalhar, vamos dar emprego a várias pessoas. A única coisa que precisamos é que a Câmara nos ceda ao espaço. Não, isso não pode ser. Percebes? Esta malta é logo que não pode ser. Porquê? Porque vai estar a ceder uma coisa e vai perder o poder sobre aquela coisa. Percebes? Isto é o pensamento mesquinho da maior parte dos E sítios só para estar a ganhar em pó. Portugal. Sim. Para ganhar pó. Uma coisa que foi construída com o dinheiro dos contribuintes. São Sim. teatros municipais, são teatros das juntas de freguesia. Isto não é dos presidentes. Eu, a certo ponto, eu pensava que o problema da cultura... Pessoas. O problema da cultura estar para pessoas. trás era um problema... Eu, pelo menos, era o que eu pensava até agora. Também a minha experiência de vida não é assim tanta, mas pelo menos eu tenho muito esta noção que talvez fosse um problema mais educacional do que político. Mas nesse sentido, talvez seja mesmo um problema muito mais político que educacional. Rui, eu desde que comecei a fazer teatro, sabes por... não, sabes Sim, 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 sim. Eu desde que comecei a fazer teatro que eu sou os meus professores a dizer que a arte está pelas ruas da amargura. Desde que comecei a fazer teatro com 17, 18 anos, que os meus professores diziam, pá, o teatro não tem dinheiro, não tem quê. E outra coisa que tem a ver com isso que tu disseste da educação. Desde que eu comecei a fazer teatro, que as pessoas no teatro dizem que temos que fazer formação de novos públicos. Portanto, eu comecei com 18 e tenho 45, façam as contas, há quanto tempo é que o teatro anda a dizer que vai formar novos públicos, que temos que fazer formação de públicos. Pá, Pois. é evidente que temos que fazer formação de públicos. Mas isso também anda de mãos dadas com a política, não é? Só anda de mãos dadas com a política. Só anda, exatamente. Sabes qual é o grande problema disto? É político. Porquê? Porque nenhum político decidiu dar mais dinheiro para o orçamento da cultura. Nós nem 1% temos do orçamento da cultura, nem 1% de dinheiro temos do orçamento geral do país todo. Para a cultura não há nem sequer 1%. E, portanto, quando tu não tens dinheiro, não podes promover mais programas educacionais nas bibliotecas, nas escolas, não podes ter mais companhias no interior, não tens os cineteatros com companhias lá instaladas e com dinheiro para produzir, porque isto de fazer teatro é muito caro. É por isso que as pessoas, tu vais a Londres, tu queres ver teatro, nem estou a falar dos musicais, queres ver teatro e um bilhete custa-te, na boa, 190 ou 200 euros. Ok? Porque se o teatro... E depois temos esta coisa do subsídio dependente, que os políticos também têm muito medo que as pessoas os ataquem deles estarem a dar dinheiro para a cultura, porque as pessoas não percebem que nós não somos subsídio dependentes. O que nós concorremos é um concurso público, assim como concorrem as empresas quando o Estado não consegue produzir qualquer coisa. Por exemplo, o Estado não pode fazer uma ponte porque não tem empresas de construção, certo? Sim. Mas o Estado tem que fazer uma ponte. Então o que é que faz? Abre um concurso público para as empresas de construção dizerem: a minha proposta para construir esta ponte é em X dias com este orçamento. E a outra empresa diz: o meu é estes dias com este orçamento. E ganha o melhor orçamento para o Estado. E a empresa que tiver o melhor orçamento é que vai construir a ponte para o Estado. No teatro é a mesma coisa. Tirando os teatros nacionais e os municipais que recebem dinheiro diretamente do município ou do governo central, as companhias independentes o que fazem é dizer assim, o Estado diz assim, temos X dinheiro, então cada companhia faz uma proposta e o Estado avalia qual é a melhor proposta, que normalmente também os concursos são
são caos, porque são injustos e porque as pessoas que estão a avaliar depois também são... Pá, as pessoas dizem muito... Eu nem faço concursos porque não tenho nenhuma companhia, mas as pessoas que têm... Pá, depois há conflitos de interesses, e depois há amigos de amigos, que são júris e que estão também nas companhias ou já estiveram. Pá, e portanto tudo isto tem que ser mudado. Pois é. E de repente... Pá, pronto, e o problema de facto é político, porque quando tu não tens dinheiro para dar para a cultura, porque achas que a cultura não é importante, é evidente que aquilo que tu dizias, que é a formação, vai ficar sempre deficiente. Só agora, por exemplo, há uma pessoa que estudou na academia, na ESMAI, a Sílvia, e que também dá aulas na ACE, em Famalicão, começou um projeto e que agora se está a tentar instalar, que é tu teres uma espécie de clubes de teatro na escola. Ou então teres... Porque, por exemplo, todos nós tivemos educação musical na escola, certo? Sim. Mas não tivemos formação, por exemplo, de dança, Nem nem de teatro. teatro. Artes Porquê? performativas é escola explicante. Eu, por acaso, na minha escola tive teatro. Foste um Por sortudo, acaso. então. Foi, Há acho que sim. alguns casos, algumas escolas espalhadas assim um bocado aleatoriamente que têm, mas não é tem. uma coisa muito Mas hoje em comum. dia já não há naquela escola, já não há teatro, por isso demonstra também o desinteresse que há naquilo. Não, sabes o que é? É porque se calhar muitas das escolas, o que acontece é que são professores que gostam de teatro ou que já fizeram teatro amador e que de repente têm o prazer de fazer clubes de teatro com os alunos, mas não é uma coisa que é estatal e que devia ser apoiada pelo Estado. Não estou a dizer obrigatória porque nenhuma arte, nenhuma atividade artística deve ser imposta. Mas teres clubes de teatro Disponibilizada. como tens, aliás, Esportes? as disciplinas, sim, e como tens as disciplinas que tu escolhes na universidade, não é? Podes fazer opcionais, não é? E, portanto, como tens desporto, desporto há muito, não é? Por exemplo, qualquer terrinha tem um pavilhão desportivo, ou 2 ou 3, às vezes até tem 2 e 3. Mas nem toda a terrinha tem um espaço cultural que possa receber um espetáculo de teatro ou de dança, ou uma orquestra, ou uns concertos. E mesmo os que têm estão a apanhar pó, como disse. Sim, e mesmo os que têm estão a apanhar pó. E, portanto, é evidente que a cultura está sempre... Percebes? Se tu tiveres eu sou portista, mas se tu tiveres o Futebol Clube do Porto à rasca de dinheiro, o Estado vai logo injetar lá dinheiro, de certeza. Mas na cultura não injeta, era o que faltava, sabes porquê? Porque para toda a gente, e muito até para a população em geral, nós somos uns chupistas, que não fazemos nada. Ainda há muito esta ideia de que a gente não faz nada. E se as pessoas soubessem o que muitas vezes a maior parte de nós faz para ganhar a vida, passavam-se. A maior parte dos meus dias trabalho 12 e 14 horas por dia. Pois é isso. Ou acham que não fazemos, ou acham que não fazem nada, ou acham que são todos ricos porque aparecem na televisão. Também há muito esse estereótipo. Mas mesmo as pessoas que aparecem na televisão, por exemplo, eu faço Exato. séries e tenho feito novelas e não sei o quê, mas eu não sou rico. Sim, mas as pessoas se calhar olham muito para os filmes americanos e acham que é igual cá. Sim, não, é evidente que tu tens aqui gente também que ganha bem, porque tem contratos de exclusividade e, portanto, ganham bem, não é? Não são milionários, mas basta ver nos Instagrams deles que eles têm casas com piscina e grandes carros e depois vocês sabem como é que é, quanto mais famoso, mais coisas te oferecem. Riqueza atrai riqueza, não é? Claro, então depois publicidade, contratos com marcas também. Mesma coisa, agora na pandemia. As redes sociais. Quantos colegas meus não recebiam sushi em casa de borla e coisas para os bebés e vinho e não sei o quê? Porque as marcas querem é que aquela gente apareça a beber aquilo, a comer aquilo, a dar aquilo aos filhos. Percebes? Se tu não tiveres nada, não vais ter nada. E esta gente tem. Agora, nenhum deles é milionário. Claro. Percebes? Claro que tem uma vida muito mais confortável do que a maior parte de nós têm, não é? Tens uma casa com piscina, é porque já tens uma vida bastante confortável, não é? Mas nós somos tão penalizados cá em tudo que tu rapidamente, se deixas de ter trabalho, a tua vida faz assim. Se não fores uma pessoa que tem alguma visão ou que consegue gerir bem a tua vida, tu a qualquer momento podes desaparecer completamente do mapa porque de repente deixas de fazer. Porque alguém decide que tu ou que já não prestas ou que já não tens interesse. E portanto, tudo isto faz com que... E estamos aqui a mostrar televisão e cultura e não sei o quê, mas é...
Paulo, às vezes deixamos-te ouvir. Deixamos-me ouvir agora, sim. Deixamos-te ouvir. Estão-me a Ok. ouvir, estão-me a ouvir. Agora Não sei, estamos a Agora ouvir. sim. pode ser a minha net. Sim, mas agora está ótimo. Podes Mas prosseguir. acho que foi agora. Estava a dizer que nós estamos aqui a misturar tudo, mas isto também é o reflexo um bocadinho do estado em que está o país todo em relação à cultura. Eu acho que só se lembram de maior parte dos artistas quando eles morrem. É verdade. Também sinto que Sabes? isto é um bocadinho verdade. Acho que tirando algumas exceções, tipo Carlos do Carmo e não sei o quê, que Sim, pronto, sim. de facto, O Rui de Carvalho. de Carvalho, Estão a ser Eunice celebrados em vida, Munhoz, não é? que estão a ser celebrados em vida e que foram, não é? O Carlos do Carmo infelizmente faleceu há pouco, mas a maior parte de nós, a gente morre e a maior parte das pessoas não sabe quem é que nós somos, nem que não... Conhecem-nos ali, exatamente. Não, e... Tipo, este era o gajo que fazia. Exato. E depois aquele pessoal que é tipo aquele de salado de dedos, não é? Aqueles famosos. Como é que Exato, era? Como é que se exato. chamava? Aquele do. Exatamente. Mas pronto, basicamente é isto. Eu acho que enquanto as pessoas não perceberem que a cultura é tão importante, eu acho que há pelo menos 3 pilares na sociedade que para mim são importantes, ou 4, que são a educação, bem, é a saúde, não é? Saúde, educação, e a cultura. É evidente que eu digo que estes são importantes porque ajudam a formar as pessoas. Percebes? Tens a saúde Geralmente que as te pessoas ajuda veem isso de modo invertido. Veem como mais Pois, importante, se calhar, a tecnologia, por exemplo. Veem como uma coisa mas é que estupidamente importante. se tu tiveres saúde, se estiveres bem, se É tiveres isso. O saúde, que é verdadeiramente importante? se tiveres educação, se tiveres direito à escola e se tiveres direito à cultura, a tua formação como pessoa e social, não é? Vai fazer com que tudo o resto seja, ou seja, com que tu tenhas uma visão diferente sobre tudo o resto. Se calhar já não vais, há determinadas coisas que já não vais papar, ou que já vais dizer, apá, isto se calhar não é tão importante. Ou seja, tendo esta formação, tendo boa formação, tendo saúde e tendo cultura, eu acho que a sociedade só cresce. Eventualmente será menos violenta, será mais educada, seremos mais empáticos com os outros. Percebes? Tudo coisas que quando a gente não tem isto, o que é que acontece? É que nos tornamos menos atentos à que se passa à nossa volta, começamos a ter menos direitos e não damos importância nenhuma a isso, porque se calhar aquilo que é mais fácil introduzir dentro da cabeça de uma pessoa que tem menos esta formação social e não sei, que o dinheiro e que o estatuto e que não sei o que não é tão importante como teres boas escolas, boa habitação, todos terem direito a um trabalho condigno, a receber condignamente. E as pessoas formadas, as pessoas que socialmente são formadas e que estão de boa saúde, e quando eu falo de saúde falo física e mental, não papam estes grupos. Percebes? Portanto, quanto menos formadas as pessoas forem, mais interessa também ao poder político, porque vão contestar menos, porque se vão satisfazer com menos coisas. Porque se calhar satisfazem sem ter o telemóvel de uma geração, mais do que não terem um teatro na terra deles, ou não terem... Não é? Porque depois as pessoas queixam-se muito. Eu vivo numa terra onde não há nada. Então dá menos importância ao telemóvel da última geração e vai à tua Câmara e junto aos teus colegas e vai-te bater à Câmara Municipal ou à Junta de Freguesia e diz assim, olha, porque é que vocês não organizam concertos aqui? Porque é que não fazem festivais disto e daquilo? Porque é que não há cultura aqui na cidade? Porque depois a prioridade das pessoas é outra. Não é? As prioridades, porque as pessoas não são bem formadas. As pessoas não são bem formadas, não estão bem formadas porque não lhes dão acesso à cultura, nem à educação, não é? Porque depois, desculpa, eu disse que falava muito. É verdade, é verdade. Eu só quero redirecionar a conversa para outros assuntos, porque senão ficamos aqui neste ponto político muito grande. Vou só acabar isto. Força. Que entretanto acho que já perdi o raciocínio. Não, é que sabes porquê? Porque de facto as prioridades é isso que as pessoas têm que pensar, porque as pessoas queixam-se muito. Eu hoje em dia ouço as pessoas a queixarem-se disto e daquilo e vão para as redes sociais e põem o fel todo e não sei o quê. Mas na realidade, a prioridade das pessoas, quando vamos à prática, é que está completamente fora do sítio em relação àquilo que elas dizem, muitas vezes. Percebes? Porque estão interessadas noutro tipo de coisas. As pessoas estão muito mais interessadas no aspecto físico, em pôr nas redes sociais
aliás, um gajo vai às redes sociais e as pessoas no seu dia-a-dia parecem estrelas de televisão. Só postam fotos na piscina, a comer sushi não sei onde, olha o pôr do sol perfeito. A vida das pessoas não é assim, pá. Não é? A nossa Sem vida, e nós dúvida. sabemos, a nossa vida não é assim. Mas estamos todos a criar uma ilusão de que é assim e, portanto, as nossas prioridades estão todas fora do sítio. E eu com isto termino sobre a cultura. Quer dizer, a não ser que hajam mais coisas. Estou a Não, brincar. mas foi Não, é só assim. para não falar só sobre a mesma coisa. Não, mas também, pronto, só demorámos 50 minutos a responder à primeira pergunta, mas não há problema nenhum. Eu Porque disse que íamos falámos de ficar muita aqui. coisa. Não, mas falámos de muita coisa muito importante e acho que, digam-me no chat, pessoal que esteja a ver, digam-me no chat se não está assim interessante. Eu próprio estou numa viagem. Eu neste momento estou a viajar e é interessante, é muito interessante. Há aqui muita gente a dizer que concorda, muita gente não, uma pessoa pelo menos, mas quero que as outras também dizem, que concordam com o que está a ser dito. E é isso. Aproveito também esta pausa para dizer para seguirem o canal. Tem aqui um botão de seguir. Também estamos no Instagram, aliás, o underscore 3 ângulo. Procurem-nos no Facebook, no YouTube, no TikTok até. Estamos em todo No lado. Spotify. No Spotify, Twitter. isto vai direto para o Spotify. E pronto, e é para aí que. Portanto, vamos continuar a conversa. Talvez, Miguel, tenhas alguma pergunta, mas noutra direção. Tenho, é assim, é dentro e é fora, porque Temos que ir ao VAR, então. exatamente, exatamente. A minha questão era relacionada, pá, ainda é um bocado com as novelas, mas é no sentido de, uma vez que as novelas entre teatro e cinema, as novelas são o que têm o maior orçamento, como é que as novelas não se comparam em termos de qualidade com os outros dois? Como é que não se... Porque são coisas diferentes em termos de produção, sabes? Em termos de produção, da forma como se faz. Pá, tu uma novela podes ter entre, no mínimo, 300 e podes ir até aos 600 episódios. Ou então, se tiveres uma segunda temporada, podes ir aos 1000, podes ir quase aos 1000 episódios, não é? Estou a exagerar, mas vais pelo menos até aos... Podes ir até aos 600, 800, imagino eu. São muitos episódios e filmas todos os dias. Pá, e as pessoas que pensam que os atores da novela não fazem nada, eu nunca tive um período que fiz mais intensamente, mas há colegas nossos daqueles que estão sempre e que gravam das 8 da manhã às 7 da tarde. Ok, com 1h30 para almoçar, sempre a dar, e estão metidos em estúdio. Às vezes não veem a luz do sol porque entram ainda de noite e já saem de noite, principalmente no inverno. Portanto, aquela malta trabalha muito. E há muita gente. Uma novela emprega muitos atores, para além de todas as outras E o pessoas à técnico, volta, mais uma vez. Técnicos. Pronto, e uma novela tem que ser feita... Pá, não há... É isso, pois era... O cinema... Não há tempo a perder. Pá, o cinema, normalmente, tu tens... Imagina, uma novela dura-te... pode durar entre 6 meses a 1 ano a ser gravada, não é? Porque a novela está a ser gravada à medida que vai sendo feita. Portanto, imagina, terá, eventualmente, eu não tenho a certeza disto, mas uma novela é capaz de ter 3 a 4 semanas de antecedência em relação ao que está a passar. Está a sair, claro. Okay? Está adiantada a 4 semanas. Pronto. O cinema é feito num período de entre 5 a 8 semanas. Tu, entre 5 a 8 semanas, gravas um filme, eventualmente mais, depende do filme, depende do tamanho, mas imagina, eu estou a gravar agora um filme que acho que tem 5 semanas de filmagens. E, portanto, tens 5 semanas para conseguires o resultado, normalmente de 1h30 a 2 horas de filme. Portanto, tem outro tempo, a relação entre o realizador e os atores e o resto da equipa, estamos todos no mesmo sítio, ou seja, nas novelas o realizador vem, fala com os atores, marcam a cena, mas depois não está lá, não está atrás da câmara, vai para uma regi, okay? Que fica... E quem fala contigo normalmente é o primeiro assistente de realização, que está a ouvir nos headphones o realizador que está numa cabine. Percebes? No cinema ou nas séries... Parece uma fábrica.
Pá, sim, aquilo é uma indústria. Sim. Claro. Percebes? É uma indústria, aquilo que a gente chama de indústria, por exemplo, de Hollywood, não é? Que é aquele cinema que a gente papa com pipocas. As novelas é uma indústria, portanto, é um negócio. E aquilo tem um ritmo alucinante. E, portanto, e também tem outra coisa. Tu na televisão, nas novelas, normalmente gravas com 3 câmaras. E as gravas 3 câmaras ao mesmo tempo, porque permite teres um plano geral e depois teres os planos mais apertados dos outros atores. No cinema, gravas com uma câmara e vais mudando a câmara de plano. E quando tens que mudar a câmara de plano, tens que mudar as luzes todas e muitas vezes coisas do cenário. Não sei. Ou seja, tem outro tempo. Tu tens uma relação com o realizador. Quando o realizador gosta de dirigir atores, portanto, ele está ali, está contigo. Estás a partilhar uma obra com ele. Nas séries é a mesma coisa. As séries são feitas um bocadinho como é feito o cinema. Depende das séries. Andam entre uma coisa mais próxima da novela, uma coisa mais próxima do cinema. E isso depois depende do dinheiro que tem, da ideia do realizador e do que é o projeto. Mas, e as séries também podem ser gravadas num período mais ou menos parecido com o do cinema, entre 5, 4 semanas. Depois depende. Porque as séries também... Fiz uma série há pouco tempo que foram quase 2 meses de filmagens. Portanto, é esta que estreou há pouco, o Vento Norte. E, portanto, que é uma série que durou quase 2 semanas. E normalmente as séries duram um bocadinho mais do que os filmes, porque também são 10 episódios à partida, ou 8, ou 6. Mas é essa a grande diferença. Eu não sei se respondi, Miguel. Sim. Agora, eu tenho outra questão agora. Deixa-me só responder-te em relação à qualidade. O que é que acontece? Tu, por exemplo, para um filme ou para uma série, normalmente para um filme podes ter um argumentista, que às vezes é o próprio realizador, ou podes ter 1 ou 2 argumentistas, 3. Pronto. Nas séries também é mais ou menos a mesma coisa. Mas na novela, tu tens para aí 20 pessoas a escrever para a novela. Ainda assim, o texto... Não, pois, não é isso. Todos os dias estás a escrever para não sei quantos personagens. Pois é. Agora, a novela tem dezenas de personagens. São a família de não sei o que tem filhos, que tem netos, que tem a avó, que tem os vizinhos, que tem os primos. E depois tu tens que ter muita gente a escrever. E tem que escrever todos os dias. E como tem que escrever todos os dias, o texto, claro que... E eu acho que só para terminar, eu acho que há um grande... Assim, nós temos pessoas muito bem formadas em todas as áreas em Portugal. Todas. Principalmente na televisão e no cinema e no teatro. Temos belíssimos atores, belíssimos cenógrafos, belíssimos realizadores, diretores de fotografia. O único handicap que nós temos em Portugal, em que temos pouca gente a escrever bem, é nos argumentistas. Eu acho que Portugal precisava de investir a indústria, tanto a indústria como ao cinema e como à televisão e como às séries, tirando belíssimas exceções, porque também temos gente a escrever muito bem, mas precisávamos de investir para termos mais gente a escrever e mais gente a escrever bem. E eu acho que isso é o grande handicap das novelas, é que temos... as pessoas às vezes escrevem bem, mas vocês não imaginam aquilo. Tu tens que produzir X palavras por dia. E, portanto, mesmo que tu escrevas muito bem, estás a escrever dentro de uma estrutura muito fechada. E às vezes tu queres é cumprir aquilo, porque se não cumpres, estás a lixar o trabalho. É legítimo. Claro. Estás a lixar o trabalho de não sei quantas pessoas. Estás a perceber se não tens aquele número de páginas. Pronto, era para te responder, tentar responder o máximo possível a... Sim, em 2018 eu e o Rui fomos às Caldas e ouvimos a Isabel Abreu a falar. Ela tinha estado a gravar uma novela para a SIC, que eu não sei o nome. Para a Rainha das Flores, se calhar. Era capaz, acho que sim. E ela estava a comentar que havia muitas pessoas que diziam que o texto era mau. E ela disse que nunca tinha estado a trabalhar tanto com o texto como aí, e que a questão é que às vezes não é o texto que é mau, a pessoa é que não dá tanta atenção ao texto. Por ser novela... Exatamente, que é aquela coisa de é novela, é fácil, eu quero o dinheiro e tá. E eu queria saber o que é que tu achas. Se tu achas que sim, ou se o texto é mesmo mau e é o que é,
ou se realmente há pessoas que não querem fazer novela porque o texto é mau e quando fazem é porque têm mesmo que ganhar dinheiro porque o teatro não está a dar que chega. Opa, olha, eu digo-te uma coisa, eu percebo o que é que ela está a dizer, por um lado, mas eu nunca tive a experiência que ela teve, que é de fazer uma personagem principal e, portanto, Claro. tens que comer aquele texto todos os dias. Não posso concordar que seja, tipo, espetacular. Não é um texto, normalmente não é um texto bom. É evidente que tem momentos bem escritos também. E às vezes são os atores e os realizadores que ajudam a dar a volta ao texto. Acho que ela foi simpática com os colegas argumentistas, muito simpática. Agora, também não concordo com os colegas que se não gostam de fazer novela, mesmo que precisem de dinheiro, então estão a ser hipócritas. É assim, eu não acho os textos espetaculares, mas eu gosto de fazer, porque eu gosto de representar. Se for um desafio para mim, eu faço. Ou se eu achar que aquilo me pode trazer de alguma forma uma experiência que também me vai levar a outro sítio, eu faço. Digo-te que já tive colegas meus em set, ainda há bem pouco tempo, estava a fazer uma cena de uma novela e a pessoa que estava a contracenar comigo começou estes textos, estas novelas, isto é só por dinheiro, é fazer. E começou a tentar que eu entrasse naquilo e eu disse, sim, o dinheiro é bom, mas isto é trabalho, se não gostas de fazer, não venhas fazer. Pá, é evidente que nós temos que pagar contas, mas então não sejam hipócritas. Não vão fazer se não gostam, para depois dizer mal. Os textos são mal escritos, são. Mas a gente, quando vai para uma novela, quando um ator vai fazer uma novela, já sabe para o que é que vai. Claro. Quando me convidam para uma novela, eu não digo assim, altamente, então vamos quê? Vamos fazer Shakespeare? Ou Chekhov? Eu não estou à espera que as pessoas me digam vais fazer um texto escrito pelos grandes dramaturgos. Por exemplo, foi isso que as novelas brasileiras fizeram ao início. Foram buscar grandes escritores brasileiros, tipo Jorge Amado, eu não sei o quê, para escrever novelas. Por isso é que as novelas deles sempre foram muito boas. Percebes? Porque tinham estrutura, as primeiras, que a gente ainda se lembra, tipo Roque Santeiro, agora não me lembro de mais nenhuma, mas Gabriela, não sei, a Gabriela Cabri Canela, o Roque Santeiro, a Tieta do Agreste, isto é tudo coisas que são inspiradas, por exemplo, a Tieta é uma coisa do Jorge Amado, não é? Portanto, eram escritores que escreviam e que sabiam escrever e que criaram criaram um estilo para as novelas. Nós aqui, temos gente que se calhar até escreve muito bem, mas como eu disse, tem que escrever num ritmo alucinante. E depois tem outro problema, são muito mal pagos. Normalmente esta gente que escreve para as novelas são mal pagos. Agora a culpa do texto ser mau ou de ser... Podem ser todas. Agora um ator que vai fazer e que depois vem dizer ou que faz mal, então que vá trabalhar para outro sítio, meu. Sim, mas tu enquanto ator... Percebes? Mas tu enquanto ator não te é mais difícil acreditar no texto que dizes nas novelas do que outra coisa? Não, porque para mim, enquanto ator, o texto é um pretexto. Eu não dou muita importância ao texto mesmo no teatro, no sentido clássico. Okay. É evidente que eu respeito o texto e se eu faço um texto, é evidente que eu gosto dos autores, nem todos, mas a maior parte dos que eu faço, gosto, são textos belíssimos. Agora estou a dizer, eu como ator, por exemplo, eu ensino isto aos meus alunos, por exemplo, que é... Olha, por falar em alunos, desculpa só interromper, há aqui alunos teus que estão a invadir o nosso chat. É verdade. Tivemos aqui uma debandada, pronto, não sei. Só deixei esta. Obrigado por estarem a assistir e sigam o canal se gostarem. Pronto. Olá, alunozinhos. E eles podem... Então, se eles estão aí, podem confirmar isto ou não. Eu digo aos meus alunos, não decorem o texto. E eles, a maior parte deles, assim, não decoram o texto. Porque eu acho que não se deve decorar um texto. Porquê? Quando a gente decora um texto, depois vai dizer o texto e fica todo decorado com uma musiquinha por trás. Porque nós, o ser humano, decora as músicas muito facilmente. Pomos uma musiquinha na... E para mim, o texto da novela não tem a ver com o texto. Nem na novela, nem no teatro, nem no cinema. Tem a ver com a interpretação com o outro. Estás a ver? Tem a ver com
fazer o trabalho de ator com o outro ator. Agora, se Sim, eu digo texto, e o objetivo que a personagem tem naquela cena? sim, eu posso não ter texto e tenho que fazer na mesma. O texto, representar não é dizer um texto.